Olá, esta é a aula sobre modelagem de dados, parte 1, do curso Database Internet Systems Integration Technologies do MIT. Bom, inicialmente vamos fazer uma conceituação do que é modelo de dados. Então, o modelo de dados é a representação de coisas, que podem ser entidades ou objetos, que são importantes para um negócio ou para um sistema. E também como que essas coisas se relacionam entre si. Ele é constituído e modificado até que a representação do negócio esteja clara o suficiente para se escrever um sistema. Esses modelos de dados eles são estendidos para se tornar um diagrama de classe no ML, adicionando os comportamentos de cada entidade para o modelo. Então, esses modelos de dados, muitas vezes, eles são construídos na fase de requisitos ou na fase de desenho. O conselho que se dá é que você o faça o mais rápido possível. Então, isso significa que, na hora que você estiver fazendo os requisitos do sistema, você já comece a desenvolver esse modelo de dados. Ok? Bom, agora tem a modelagem lógica dos dados, tá? Que é o método para você descobrir os dados, os seus relacionamentos e as regras de negócios, que são, enfim, coletivamente chamadas de regras de negócio. Okay? Bom, os modelos lógicos de dados são a base para você fazer os modelos físicos e os bancos de dados reais. As aplicações da qual podem ser automaticamente geradas a partir do modelo de dados. Quer dizer, nós vamos ver dos exemplos a seguir, que a partir do momento que você tem um modelo de dados, as regras de negócio elas ficam claras e os seus relacionamentos, graficamente. Isso é importante, a exemplo do ML, para que nós consigamos ter uma visão clara de como que funciona o negócio. Tá? Então, esse exemplo é sobre um agenciador de transporte. Tá? Na verdade, um escritório de transporte que utiliza transportadoras, agentes, para fechar contratos com clientes para fazer o transporte. Tá? Então, vamos passar logo para o exemplo. Então, talvez não fique muito claro para vocês, talvez pelo tamanho, mas no slide seguinte nós veremos um zoom disso aqui para que vocês possam entender bem. Mas nesse slide eu queria chamar a atenção para vocês das entidades, que essas que estão em azul. Então você tem a commodity tipo, que é o tipo de mercadoria que vai ser transportado. Você tem uma outra entidade que são os clientes. Uma outra entidade é o tipo de equipamento que será utilizado para o transporte dessas mercadorias. O contrato, que vamos dizer assim, a entidade que reúne todas as outras informações das outras entidades para que efetivamente você possa efetivar o negócio, ou seja, você fazer o transporte de uma determinada mercadoria. Uma outra entidade é a transportadora, o outro é o agente que irá fazer o negócio, que irá fechar o contrato, e esse agente está ligado a um escritório da empresa. Okay? Então, basicamente, aqui nós estamos vendo quatro coisas. A entidade, que ela é física, basicamente ela é física, normalmente ela não é um processo, normalmente é uma coisa física. Você tem um atributo dessas entidades, por exemplo, contrato é o número do contrato, é a data do contrato, isso é um atributo desse contrato. Você tem uma chave primária, que é pela qual nós conseguimos fazer o rápido acesso à entidade. E nós temos uma chave estrangeira, que é onde, quando você está numa entidade, você quer fazer uma referência a um atributo que está numa outra entidade. Então isso é feito através de uma chave estrangeira. Bom, como eu falei, dando um zoom aqui, vamos ver aqui. Nós temos uma entidade, que é o contrato. Existe uma chave primária, que nós estamos chamando aqui de contrato num, é o número do contrato. Então note que aquela chavinha que aparece significa que é a chave primária. É por onde essa entidade será, a princípio,
referenciada. Existe um outro atributo dessa entidade chamada contrato data, né, que é a data que esse contrato foi criado. E notem que existe uma chave estrangeira, né, que é cliente, que é o nome da entidade, cliente número, né, que é o número do cliente. Notem essa notação, embora não seja obrigatória, ela é muito comum, né, de ser utilizada, porque a primeira parte ela indica a entidade e a segunda qual é o atributo dessa entidade. Então você note aqui, né, que você do seu lado esquerdo você tem o cliente e esse cliente tem uma chave primária que é cliente num, que é o número do cliente. E a entidade contrato, através de uma chave estrangeira, faz referência a essa outra entidade através da sua chave primária. Então você consegue trazer para essa outra entidade, né, toda a informação que você precisa do cliente. Ok? Bom, e ali, como você pode ter percebido, você consegue determinar as regras do negócio. Então, por exemplo, um transportador pode ser associado a muitos escritórios. Um escritório pode ser associado com muitas transportadoras. A transportadora pode ter muitos contratos. Né? Um contrato pode ser emitido por uma transportadora. E assim por diante. Ou seja, você, a partir, né, daquele modelo de dados, você consegue determinar e conhecer visualmente, graficamente, através das entidades e relacionamentos, quais são as regras de negócio. Bom, qual é o propósito do modelo de dados? As empresas precisam construir os modelos lógicos, né, para que usuários e desenvolvedores possam entender essas regras de negócio. Então esses modelos permitem, né, que se tenha uma visão única dos sistemas. E os usuários podem entender muito mais fácil essas regras de negócio já no primeiro contato, né, com o modelo de dados. É muito fácil hoje de você converter um modelo lógico, né, de dados em um modelo físico. Por exemplo, o banco de dados. Hoje as ferramentas, né, estão muito avançadas para que você consiga fazer essa transformação rapidamente. Né? Usa-se muito números inteiros como chave primária para facilitar o acesso. Né? Computacionalmente é mais rápido e eficiente você fazer isso. E são criados modelos físicos, né, separados para data warehouse, bancos de dados, somente para leitura em outros casos. Ou seja, você pode criar um modelo de dados, né, que não muitas vezes tem relação com as regras de negócio, mas para atender a casos especiais, como é em pesquisas para data warehouses, bancos de dados, né, só para leitura, ou seja, para outras aplicações. Conceito de modelagem de dados. Nós já falamos sobre as entidades, que são os objetos e as tabelas. Agora nós vamos ver um pouco mais fisicamente o que são objetos e tabelas. Os atributos, que são as propriedades dessas entidades. As chaves primárias e estrangeiras, nós já nos referimos a elas. Os relacionamentos entre essas entidades. E nós vamos introduzir um conceito daqui a pouco, que é a integridade referencial. Bom, tipo de entidade e ocorrência. Então, veja, você pode ter uma entidade chamada departamento. Esse departamento ele tem um número, tem um nome, tem um tipo e tem um status. Agora, ele precisa ocorrer isso. Né? Como é que é a ocorrência disso? Então aqui está um exemplo, né, concreto de como é que funciona. Por exemplo, você tem um número do departamento que é o 930, ele é o departamento recebimento. Né? Que tipo? Ele é da manufatura, né? Ele pertence à manufatura. Né? E qual é o status desse departamento? Ele está ativo. Né? Você tem um outro departamento, na penúltima linha, por exemplo, o 923, que é um departamento chamado planejamento, que ele pertence à administração e ele está ativo. E o último, aqui é o 483, o nome do departamento é construção, né, que tipo que ele é? Ele é de uma planta, mas ele está inativo. É construção, né, provavelmente ele só é ativado quando existe algum projeto de construção. Então você note, né, que no lado esquerdo aqui nós estamos vendo o tipo de entidade, departamento, onde eu tenho a tabela e a classe. Né? E a ocorrência, que eu tenho linha objeto, é onde então se materializa o dado efetivamente daquele negócio.
entidades. Então, como é que funciona? Quer dizer, o departamento é um tipo de entidade. Nós vimos lá. Em um programa de software, o departamento é uma classe. Em um banco de dados, é uma tabela. Agora, departamento 101 é uma ocorrência da entidade departamento. Né? Então, em um programa de software, departamento 101 é o objeto de uma instância de departamento, né? Como nós vimos lá. Né? Departamento, né? Tem um nome. Agora, em um banco de dados, o departamento 101 é uma linha de uma tabela. E as entidades são coisas, muitas vezes físicas, né? Nós já tínhamos comentado sobre isso. Os processos raramente são entidades, prestem muita atenção nisso, raramente os processos são entidades. Então, por exemplo, uma ordem de entrada é um processo, então não é uma entidade. Agora, pedidos e clientes são entidades. Né? E relatórios, né, que você emite não são entidades. Né? E outra coisa, é interessante quando você estiver fazendo seu modelo de dados que você faça uma descrição detalhada de cada entidade, que é justamente para facilitar quem está lendo pela primeira vez, né, está tendo contato com as regras de negócio de uma determinada empresa ou de um determinado departamento, possam entender claramente, né, como funcionam os processos, né, desse departamento ou desta empresa. Atributos. Os atributos, né, são um item de dados, né, ou propriedades associadas a uma entidade. Então elas são tipicamente substantivos, né, quantidade, tipo, cor, etc. Vamos ver o exemplo aqui de um empregado. O empregado tem identificação, tem o nome, tem o número do CPF, tem o endereço, tem o telefone. Ou seja, são substantivos, são coisas que estão ligadas à entidade empregado. Então, agora nós temos aqui o que nós chamamos de tipo de entidade de domínio. Então preste atenção aqui no seguinte, né? Nós precisamos ter uma tabela de validação. Então, por exemplo, eu tenho lá o departamento número 930. Ele é um departamento de recebimento. Que tipo de departamento ele é? Ele é da manufatura. Agora, eu posso me perguntar o seguinte, pô, mas manufatura existe? Então eu tenho uma tabelinha para validar a manufatura. Ou seja, manufatura aqui, eu entro na outra tabela, ó, legal, ela existe mesmo. Então eu consigo fazer o quê? Uma validação de aquela informação está correta. Né? Isso garante o quê? Garante a integridade da informação. Bom, e os relacionamentos, né? As entidades são desenhadas como caixas, né? Como o diagrama do agenciador de transporte. Relacionamentos são as linhas entre as caixas. Cardinalidade é o número esperado de ocorrência relacionado entre duas entidades. Ou seja, né, eu tenho uma entidade que é cliente e eu tenho uma entidade que é contrato. Né? Então ali eu estabeleço o quê? Se existem as ocorrências, como nós vimos que ocorre, então ali nós temos uma regra de negócio. Que, pegando um outro exemplo, né, a entidade A e a entidade B, nós temos um professor, que é uma entidade, né, e eu tenho as disciplinas, que é uma outra entidade. E o que acontece? Um professor ele pode dar várias disciplinas. Ok? Então, essa é um relacionamento, uma cardinalidade que estabelece uma regra de negócios que nós temos. E com isso, nós conseguimos o quê? A integridade. Ok? Pessoal, mais informações aí lá no nosso site, o www.efagundes.com. Participe lá das nossas discussões, faça o seu registro, faça perguntas. Vamos colaborar aí com outras pessoas, com outros colegas, para que a gente possa estar desenvolvendo esse tema. Muito obrigado.